Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos conversar um pouco hoje, né, sobre a prova do último sábado, né, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e eu vou falar um pouco sobre a abordagem da redação, né, a dissertativa, tá? Nosso canal é bem assim, né, eclético. Nós temos nós abordamos gramática, literatura, interpretação, redação, né? Vemos as diversas possibilidades em abordagens, né, da língua portuguesa nas diversas bancas, e hoje nós vamos ver a prova, inclusive, de redação. Esta semana eu ainda irei corrigir as questões objetivas. Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse, acompanhe aí que nós teremos abordagem a todas as questões, tá? E, inclusive, eu já asseguro, né, que a prova foi bem conteudista, né? A prova abordou separação silábica, muitas questões de conectivos, né? Interpretação, bem interessante. Tem uma questão que eu acho que é passível de recurso, né? Mas aí nós vamos conversar durante a semana, tá bem? Agora eu vou apresentar aqui aos senhores a redação. Vejam, primeiro, nós temos, então, os textos motivadores, né? O primeiro texto motivador que nós temos, deixa eu puxar aqui direitinho para vocês, nós temos aqui, ó, esse texto, né? Que é o texto 1. Ele deu 4 textos motivadores, né? A prova nos apresentou 4 textos motivadores. O texto 1 tem como título Alimentação e Nutrição em Tempos de Pandemia. Esclareçam suas dúvidas. Olha, eu gostei bastante dos textos motivadores, porque os textos motivadores realmente apresentaram, né, os lados, certo? Da questão que a prova queria abordar, né? Que a prova queria que o candidato abordasse. Qual era o ponto de vista dele em relação às questões de alimentação na pandemia? Eu achei isso bem relevante, né? E contemplou, por exemplo, o aluno da Isolada, né? Eu tenho, acho que os 2 alunos que fizeram apenas no grupo, mas o que acontece? Na Isolada de português, recentemente eu treinei com os alunos e sempre abordo essas questões da alimentação, porque as marcas gostam muito de trabalhar isso, né? O militar do Recife, há alguns anos já caiu a questão de uma boa alimentação como reflexo de uma boa saúde, né? De você conseguir o que você almeja, na questão até realmente profissional e ter vantagem de uma maneira geral, né? Por causa de um corpo bem preparado. Qual o tema que eu sempre trato com os alunos? A questão de tratei recentemente, mente sã, corpo são. Essa relação que existe entre corpo e mente, né, por meio da alimentação saudável, que nutre, né, tanto o corpo quanto a mente, certo? Então, o primeiro texto trazia a alimentação e nutrição em tempos de pandemia, esclareçam suas dúvidas. Eu não vou ler o texto, mas está aqui, olha. Eu gostaria muito que vocês lessem, né, tivessem contato com o material, vissem. Esse material foi retirado desse site, né, saude.ph.gov.br, alimentação e nutrição em tempos de pandemia. Muito pertinente. O segundo texto é uma entrevista. Aí nós temos aqui, ó, indústria, entrevistas, 2 pontos. Indústria tem maior culpa por epidemia de obesidade. Veja que aqui já se culpa a indústria, né, por ofertar um alimento que não seja tão nutritivo. Então, nós temos aqui algumas questões que são levantadas. Essa fonte aqui é do Globo, né, o site do globo.globo.com, Sociedade/Saúde, Indústria tem maior culpa por epidemia de obesidade. Estou lendo referências porque eu sempre falo, né, sempre coloco para os meus alunos a necessidade de ler título, observar referências, faz parte, sim, do entendimento global do texto, né? Você tem que, na abordagem do texto, na leitura, na interpretação, você tem que observar tudo, né? De uma maneira panorâmica. E dados explícitos, obviamente, e implícitos ao texto, né? Então, surgem aqui algumas perguntas, ó, dentro do texto. Quem é mais culpado pelo consumo de consumo exagerado de sal, açúcar e gordura? Consumo exagerado, né? A indústria de alimentos, o consumidor, traz a reflexão aqui.
Depois surge outra pergunta. O que achou da recente determinação do governo dos Estados Unidos da América de banir a gordura trans nos alimentos? Certo? Então, textos bem pertinentes, né? Que realmente iriam, assim, abrir a mente do aluno, do candidato, né? Por assim dizer, para que ele pudesse entender a temática. Porque a temática, de fato, que vem, né? A precisar ser esclarecida, posicionada pelo aluno, como se trata de uma dissertativa argumentativa, nós sabemos que o aluno precisa apresentar seu ponto de vista, né? E dados que vão corroborar para que ele convença o leitor de que sua intervenção em relação àquele tema realmente é plausível, é coerente, é coesa, né? Defende realmente sua ideia, seu ponto de vista, seu posicionamento. O texto 3 traz como tema, título, a indústria do alimento no entretenimento, do entretenimento e da obesidade. Esse texto, né, aqui a gente tem aqui, ó, Epoch Times, né, .com, indústria, alimento, entretenimento e obesidade. Veja, texto também recente, obviamente, porque isso é no contexto, você percebe aqui, da pandemia, né? Então, nós vemos aqui como esse texto 3, por exemplo, ele vai abordar essa questão. Inclusive, ele começa citando esse documentário, que é bem interessante. Quem não conhece depois, né, seria interessante dar uma pesquisada. Ó, o documentário Muito Além do Peso mostra a realidade de crianças brasileiras que enfrentam o problema da obesidade, a discriminação que sofre a vontade de emagrecer, a sedução por parte da indústria alimentícia, etc. Veja, já, né, traz uma polêmica aí grande, abordando esse documentário. O texto 4 diz, relatório culpa a indústria alimentar por obesidade e desnutrição. Bem, esse texto também é muito interessante, né? Ele fala aqui da Big Food, e aí nós temos esse site que foi retirada a matéria, né? economia.ol.com, notícias, indústria, relatório culpa indústria alimentar por obesidade e desnutrição. Então, vejam que os temas aí, eles corroboram, né? Para que o aluno ele tenha, então, entendimento geral da temática. Mas, obviamente, ele não vai trabalhar aqui, né, com recortes, desculpem, com recortes dos textos motivadores, copiando pedaços, né, trechos do texto, de forma alguma, certo? Isso é apenas para que ele entenda a temática central que ele vai trabalhar, né, que ele vai abordar. E daí, nós temos, então, aqui, olha, a nossa proposta. Vejam, a partir da reflexão, deixa eu ampliar aqui para ficar pronto, agora está bom para vocês. Vejam, a partir da reflexão sobre a coletânea de textos de apoio, são os textos motivadores, né? E de seus conhecimentos gerais, construa um texto dissertativo argumentativo em terceira pessoa, a 30 linhas, considerando a seguinte temática. Deixa eu falar uma coisinha sobre a proposta aqui, né? O enunciado. Terceira pessoa aqui, né? Entenda que é a pessoa da linguagem, é a maneira impessoal, né, de se trabalhar. Não é a pessoa da narrativa, não é narrador em terceira pessoa, né? Claro, se é a pessoa da linguagem. Então, a temática é a seguinte: a falta de educação alimentar é uma questão de imputar culpa à indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Muito boa proposta, né? Uma questão tranquila, trabalhando justamente a falta de educação alimentar, né? E o aluno tem que dissertar de quem é o problema. O problema, a culpa é da indústria de alimentos, que oferece alimentos que não têm, um teor nutritivo, não tem uma qualidade realmente alimentícia, ou é uma questão do consumidor, ou a culpa é do consumidor, né? Será que seria uma questão de conscientizar o consumidor, né? Mas se o consumidor, veja, tem tantas questões que a gente poderia levantar aqui, né? Porque a questão da oferta e da procura, o consumidor, muitas vezes, até esse documentário mesmo, né, do texto 3, se eu não me engano, agora que nós vimos o documentário que fala sobre as crianças, como muitas vezes são seduzidas, né? Nós vemos que pratos lindos, né, coloridos, apetitosos, muitas vezes iludem o consumidor acha que tem muitos nutrientes, né, tá ótimo, é saboroso, então, consequentemente, é nutritivo. E a gente sabe que nem sempre é assim que acontece, né? Nem tudo que é saboroso é nutritivo. Muitas vezes a gente tem ali só aromatizante, né, conservante,
muitos elementos que dão apenas sabor, mas que no final das contas não tem nenhum teor nutritivo e, muito pelo contrário, prejudica a saúde, né, de uma maneira assim que a longo prazo se torna um problema, muitas vezes até irreversível, né? Então, aqui nós tínhamos, o aluno tinha que dissertar sobre isso, apresentar o seu lado, né? Eu acho que a culpa é da indústria, assim. Eu teria que ficar do lado de quem, professora? Da indústria? Se eu culpar a indústria, eu estou errado. Se eu culpar o consumidor, eu estou errado. Olha, aqui ele deixou nas suas mãos. De quem é a culpa? Cabe a você definir de quem é a culpa. Agora, o que vai definir se você está correto são seus argumentos, entende? Se você acha que a culpa é da indústria de alimentos, argumente acerca disso e lance uma base para que isso seja resolvido. Como é que se resolve isso? Se você acha que a questão aqui, né, é de conscientizar o consumidor, é de imputar culpa, né, à indústria de alimentos, obviamente você vai argumentar de uma certa maneira. Se é uma questão de conscientizar o consumidor, você vai dizer agora por quê? O consumidor ele escolhe, ele tem um leque de oportunidades, né, assim, de ofertas, vamos dizer, mas a culpa é dele. Se ele escolhe o que é ruim para ele, ele que paga o pato. Como é que a gente, então, se posiciona? Então, cabe ao aluno. Ele não estaria errado se falasse que a culpa era da indústria ou a culpa era do consumidor, da falta de conscientização do consumidor, né? Mas aí ele teria que justificar por meio de argumentos plausíveis como seria. Eu vejo que recentemente eu falei sobre isso, sobre esse assunto, me lembrei agora a propósito, porque trabalhei tanto essa temática de alimentação recentemente. Nós falamos sobre a questão das doenças autoimunes que são causadas por alimentação, né? Pela alimentação irregular. Vejam que está até no nosso canal. Eu até pedi para que os alunos falassem um pouco de Macabé, personagem da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? Que ela se alimentava tão mal que a gente entende que até a doença que ela desenvolve, né, a tuberculose, seja uma fragilidade do sistema imunológico dela, porque ela não é uma das composições, vamos dizer, uma das características que compõe a personagem Macabea é justamente a alimentação errada, né? Então, quem fez essa proposta ó, na Isolada, né, estaria aqui com um elemento, como eu gosto de dizer, literário, que vai dar peso à sua redação, né? A respeito do como ele iria se posicionar. Se a pessoa acha que está para as escolhas, né, do consumidor, porque meu posicionamento seria esse, então, como é que a gente prova isso? Um exemplo que podemos citar seria esse Macabé, né? Mas não só esse. Veja que é bem interessante também aqui, ó, as observações, tá, que a banca deu, todas muito coerentes, muito boas, ó. Aborde o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos ou uma determinada pessoa. Bem, aí você diz assim, esse caso é específico de Macabé, é particular? Não, porque Macabé é de conhecimento literário, né? Macabé é de uma obra literária. Então, é um exemplo que você vai estudar na literatura, né? Como esses hábitos. Macabé não é sua vizinha, né? Macabé não é do conhecimento lá do seu bairro, certo? Então, é uma obra literária que você estaria citando. A segunda observação é formule uma opinião sobre o assunto e apresente argumentos que defendam o seu ponto de vista sem transcrever trechos. Aqui nós já falamos, né? Você tem que formular uma opinião, mas por que ela é dissertativa e argumentativa? Porque, de modo impessoal, quer dizer, nessa terceira pessoa que ele fala aí, né? Você tem que apresentar argumentos que defendam o seu ponto de vista e mostrar como é que também se resolve essa problemática, tá? Porque a dissertativa argumentativa, ela tem esse posicionamento e também se apresenta os meios de se resolver, né? Esse problema que você abordou. A redação, ela teria grau zero, seria considerada grau zero. Se houvesse qualquer identificação do candidato, isso é em toda prova, né? Modalidade diferente da dissertativa, tem que apresentar argumentos e posicionamento a respeito do tema, né? Insuficiência vocabular, excesso de oralidade ou graves erros gramaticais. Então, a gente tem que saber muito bem disso, né? Não, você usa da informalidade, da oralidade tranquilamente. São as posturas, né? São
Na verdade, o processo comunicativo depende do momento da fala, das circunstâncias de fala, né? Em que situação estou falando. Então, quando você vai escrever uma dissertação para uma banca, você não pode usar a oralidade para escrever. A oralidade é uma maneira, assim, tranquila de falar, com coloquialismo, né? Sem se preocupar com regência, com concordância, né? Você fica à vontade na oralidade. Não é que você vai falar, né, totalmente despreocupado com tudo. Compreendo. Mas você não tem esse rigor da escrita, é isso que eu estou falando, né? Não, quando você for. O rigor que se exige dentro de um dissertativo argumentativo que você apresenta a uma banca. Por isso que eu falo da importância de treinar a redação constantemente. Olha, insuficiência vocabular constituída de frases soltas, tá vendo? Se o emprego adequado de elementos coesivos. Eu falo demais isso em redação, minha gente. Olha, o aluno que não emprega conectivos, ele está deixando solta a redação. Você tem que ligar não só os períodos, mas os parágrafos também. Eles têm que estar bem ligados, bem articulados, porque o texto é um emaranhado de informações coesa e coerente, que vai apresentar ao seu leitor, né, a prova ali de que você é capaz de argumentar sobre esse tema, você tem um posicionamento acerca desse tema, certo? Fuga ao tema, claro, isso aqui, né, totalmente. Então, vamos supor, como é que seria um tema, vamos fugar ao tema, neste caso, professora? Você falar sobre a questão do bullying, das pessoas que têm obesidade, né? Tem gente que começa a falar de um tema, parte para outro. Ó, uma coisa muito é o racismo. Começa a falar racismo, termina em preconceito, e fala de preconceito, e vai falar de bullying, de maus tratos, racismo. Você tem como o bullying como um dos efeitos, né? Obviamente, ruins do racismo, mas o bullying não é o racismo. Compreende? A mesma coisa aqui. Então, muitas vezes você vai falar de alimentação, imagina que uma alimentada é só obeso, né? O texto realmente falava dessa questão gritante da obesidade, mas também não é só obesidade, é a desnutrição em si. Tem pessoas que são macérrimas e são, né, desnutridas, entende? Não é porque é gordo ou porque é magro. A gente tem o processo de desnutrição, que deveria falar no texto, né? Da má alimentação. E aí nós temos, ó, outro caso que seria aqui, texto ilegível. Então, eu sempre converso sobre isso, exponho, né? A letra é seu cartão de visita. Se você escreve de uma maneira que nem você compreende, aí o avaliador, o corretor, tem vários textos para apresentar a correção, ele vai ter que decifrar seu texto, né? Então, não espere isso. Mesmo que ele tenha um dever moral, né, profissional, e fazer o máximo para lhe ajudar, mas compreenda que é o seu cartão de visita, você tem que estar bem apresentado. A sua letra tem que fazer esse papel, né? Não escrever em forma de poema, porque não é uma poesia que você vai escrever, eu já disse, né? Na banca, as bancas de concurso de redação nunca se pede para você fazer poema, porque isso é para o dom, né? Isso é dom. Então, não se pede para fazer isso, certo? Isso é uma questão artística, né? Então, você está ali apenas para apresentar o seu ponto de vista, você tem conhecimento de mundo, você tem conhecimento de vocabulário, você tem competência para desenvolver essa temática, tá? Em prosa, respeitando os parágrafos. Linguagem compreensível ou vulgar, né? Isso aí nem deveria estar aí. Mas veja que a banca ainda é benevolente, ainda coloca aqui, né? Por favor, use, né, um linguajar polido, elitizado. Aqui, ó, texto em branco, claro, né? Não se vai dar nota, o texto não tem nada, com menos de 17 ou mais de 38. Veja que a prova de cadetes, né? A escola preparatória de cadetes de exército, essa prova que nós estamos corrigindo, ela dá uma margem. Veja que a prova foi de 25, a proposta é de 25 a 30 linhas, né? Mas a prova foi corrigida para quem fizesse, ó, aqui, ó, de 17 a 38 linhas. Mas quem fez menos de 17, ó, com menos de 17 linhas ou mais de 38 linhas, tá vendo? Já seria zero. Uso de lápis, né? Tinta que não seja azul ou preta. Mas quem fez entre 17 e 24 linhas, obviamente, né, teve punição, foi punido. Tá? E aqui o item 5. Ó. Se a sua redação tiver entre 17 e 24 linhas, inclusive, ou entre 31 e 38 linhas, também, inclusive, sua nota será diminuída, mas não será aplicado grau zero. Alguns concursos não, viu? Fiquem ligados. Não se vale dizer, porque eu vou colocar
Eu vou escrever, então, né? Se eu passar, vai ser só descontar ponto. Primeiro, porque o candidato externo vai querer ter seus pontos descontados, né? Por falta de atenção, por falta de analisar, de desenvolver um bom rascunho. Porque se ele desenvolver um bom rascunho, ele já vai tirar dali os excessos ou vai completar o que faltou, né? Mas, se ele ainda deixar, né, essa falha enorme ser cometida e não completar o mínimo de pontuação, ele vai ser, né, vai zerar a prova. E alguns concursos não tem isso não, viu? Essa margem de só tirar ponto, não. Geralmente os concursos só tiram ponto, assim, de quem passa de linha, mas se não completar o mínimo de linhas, né, da prova do enunciado, como esse, que era 25 linhas, porque fez 24 linhas eliminadas, certo? Então, fique atento. Por isso que é bom ler sempre o edital, experimentar, né, todos os editais das provas que você prestará concurso. Mas o que eu acho que é mais... o que é realmente, né, dever do candidato, obrigação do candidato é prestar atenção ao enunciado. E se eu falo ao aluno que vai fazer prova de 6º ano, até um aluno, né, de prova, concurso público, seja ela qual for a prova, o aluno tem que prestar atenção ao enunciado. Você faz o que o enunciado manda. São as regras do seu jogo. Se você desobedece a uma das regras do seu jogo, você está se candidatando a perdê-lo, melhor dizendo, na verdade. Então, obedeça as regras do seu jogo, desde a temática, a quantidade de linhas, né? Ao que ele fala em relação a não colocar, não fazer nenhuma marca fora da margem, você tem um cartão de respostas. Se você passar das margens, você está ali fazendo marcas fora do cartão, que constitui uma eliminação. Então, tenha cuidado com as margens, a apresentação de letra, né? Tem que ser muito legível, não é essa estética que a gente tem. Mas a letra, na verdade, ela tem que ser legível, porque tem algumas letras feias que são legíveis, certo? Mas eu aconselho sempre ao meu aluno que ele faça o melhor, né? A melhor letra, a melhor apresentação, o melhor desenvolvimento do tema, melhor. Agora, isso requer o quê? Treino, né? Treino. Então, por isso que nós treinamos constantemente. Então, para concluir, né? Eu acredito que o tema foi um tema muito bom, né? Os alunos que treinaram a temática recente das doenças autoimunes, né? Obviamente não é o mesmo tema, mas tem respaldo, tem argumentos para fazer uma temática como essa. Recentemente, depois da proposta das doenças autoimunes, eu trabalhei a questão de mente sã, corpo são, na isolada, como dissertativa, que todas essas abordagens, elas dão condições do aluno desenvolver essa temática muito tranquilamente, né? Então, nós fazemos constantemente redação na isolada, né? Eu faço em todas as modalidades de aula, nós temos redação semanalmente, tá bem? Então, minha gente, olha, um abraço, até a próxima, espero que tenha sido de proveito para vocês, viu? E quem quiser compartilhar com alguém que saiba que vai ser de valor, pode ficar à vontade, tá bem? Até a próxima.